O patriarca Abraão do povo de Israel e das nações árabes é um dos patriarcas mais curiosos da antiguidade no texto bíblico do livro de Gênesis. Até porque uma das coisas que mais chamam a atenção e que são muito pouco abordadas nos dias de hoje é a respeito da família de Abraão. Vocês sabiam que Abraão teve um outro irmão além de Naor? Um irmão que é muito pouco mencionado nas escrituras, que teria falecido na terra de Ur dos Caldeus. É sobre ele que nós iremos falar neste vídeo, o pai de Ló. Então eu peço que deixem já os seus likes, os seus comentários e ajudem a compartilhar o vídeo em grupos de WhatsApp. A verdadeira teologia, os mistérios ocultos da história, grandes civilizações antigas, etnias do mundo, a história das línguas antigas, tudo segundo a Bíblia. Mistérios de Elohim. Não é de hoje que várias e várias pessoas tentam desvendar os mistérios da vida de Abraão, lendo e relendo as Escrituras Sagradas. Mas uma das coisas que a maioria das pessoas descartam quando vão ler as Escrituras Sagradas é sempre não se concentrar em toda a família de Abraão. Conhecer a respeito da família de Abraão é de suma importância, conhecer as tradições às quais Abraão fazia parte. E qual era a mentalidade que Abraão tinha a respeito das outras nações, qual era a sua língua, em que tempo Abraão habitou. Todas estas pautas são de suma importância para você conhecer exatamente quem foi Abraão. Agora, para entendermos quem foi, afinal de contas, o irmão falecido de Abraão, primeiramente devemos saber que seu nome era Haram. E Haram não é o nome Aram. Existe uma grande diferença aí dentro dos nomes Aram para Haram. Existe uma diferença. Então, o nome do falecido irmão de Abraão, de Ur dos Caldeus, era Haram. Assim como Abraão, ele era também filho de Terá e também irmão de Naor e de Sarai. O texto bíblico nos dá a entender que dos filhos de Terá, Haram foi o primeiro filho a tomar uma esposa, a ter uma mulher e também a dar netos a Terá. Porque o texto bíblico nos indica que Haram, ele foi pai de Ló, que era sobrinho de Abraão, também foi pai de Isca e também foi pai de Milca. Todos estes três são filhos ali de Haram, 2 filhas e 1 filho. No caso, Ló era filho de Haram. Uma curiosidade que o texto bíblico nos mostra é que, por eles estarem dentro da cultura semítica e faziam o que a lei semítica mandava, as tradições ancestrais semíticas, foi importante que os filhos se casassem sempre com pessoas da mesma parentela, do mesmo povo e da mesma crença. Esses critérios eles eram muito exigidos na antiguidade, quando falavam-se a respeito de casamento, de matrimônio, até porque eles se casavam apenas com pessoas de mesma fé, com pessoas de mesma etnia, com pessoas ali de mesmos, digamos assim, laços sanguíneos. Nós podemos perceber o semitismo dentro da família de Abraão, até porque Haram, sendo pai de Isca e também pai de Milca, o irmão de Abraão chamado Naor se casou com uma das filhas de Haram. E Milca, no caso, era sobrinha de Naor. Isso tudo dentro daquela cultura semítica antiga ali, tradicionalista, né, onde visava muito ali o tribalismo antigo semítico, onde se casar com pessoas de outras nacionalidades e de outras crenças era algo considerado nefasto. A chamada mistura de sangue na antiguidade causou muitas e muitas guerras. Futuramente eu farei um vídeo a respeito disso. Nós podemos perceber também o semitismo dentro da família de Abraão quando Abraão toma para si uma meia-irmã sua para ser a sua esposa, que no caso foi Sarai.
Existem pessoas que acham que Abraão mentiu quando ele disse que Sarai ela era a sua irmã. Porém, Abraão ele não estava mentindo. Ele estava falando uma realidade, até porque ele era sim meio irmão ali de Sarai. Uma curiosidade é que a poligamia era muito, mas muito tida no meio dos caldeus, dos assírios, entre outros povos semíticos, onde um homem poderia ter mais de uma esposa. Ou seja, tendo mais de uma esposa, ele tinha outros filhos e outras filhas. Ou seja, Abraão tomou para si Sarai, já Naor tomou para si a sua sobrinha chamada pelo nome de Milca, filha de seu irmão Haram. O que poucos teólogos e leitores curiosos das escrituras nos dias atuais eles esquecem de mencionar é que Haram ele é ancestral de uma parte dos jordanianos, no que diz respeito aos descendentes de Moabe e aos descendentes de Amon. Os famosos moabitas e amonitas, no caso, seriam descendentes também de Haram, porque Haram era pai ali de Ló, e Ló foi o ancestral dos povos moabitas e amonitas. Uma outra curiosidade que talvez você não conheça e não saiba é que Haram também é ancestral do próprio Jacó. Até porque Jacó, sendo filho de Rebeca, Rebeca sendo filha de Betuel, e Betuel sendo filho de Naor com Milca. Milca era filha de Haram, ou seja, ali na ancestralidade de Jacó, Jacó também tinha a descendência vinda de Haram, que era também um caldeu. Agora, a respeito do significado do nome Haram, o nome Haram, ele tem aí a sua origem vinda do assírio babilônico, né, da língua acadiana, né, e tem o significado de liberdade, livre ou simplesmente liberto. Uma curiosidade é que também tem um significado, uma palavra suméria, que significa, no caso, caminho, estrada ou até mesmo caravana, com o nome Haram. No caso, isso em Sumério Antigo. Em Sumério Antigo, Haram significaria caravana, caminho ou estrada. Já no seu significado nativo, porque Haram era ali um caldeu e falava assírio-babilônico, tinha o significado, ou melhor, tem o significado de livre, liberto ou simplesmente liberdade. Lendo o livro de Gênesis, nós nos encontramos com certas questões muito misteriosas, como por exemplo, em Gênesis 11, versículo 28, diz o seguinte: Haram morreu na presença de seu pai, Terá, em sua terra natal chamada de Ur dos Caldeus. Surge a seguinte questão em nossas mentes: afinal, sobre quais circunstâncias faleceu este irmão de Abraão e este filho de Terá? Até porque o texto bíblico do livro de Gênesis, ele não nos informa com exatidão como faleceu o irmão de Abraão. Porém, existe um livro antigo da cultura judaica antiga, das tradições judaicas antigas, que era tido como canônico na antiguidade por muitos e muitos eruditos da antiguidade. No livro dos Jubileus aparece a forma que supostamente o irmão Haram de Abraão teria morrido. Segundo o livro dos Jubileus, Haram, irmão de Abraão, ele teria morrido num certo acidente em um incêndio. A narrativa do livro dos Jubileus nos informa que Abraão, revoltado com a idolatria de Ur dos Caldeus, principalmente dentro da sua casa, ele então fez um incêndio na casa das idolatrias, onde estavam todos os ídolos, e então Abraão colocou fogo em tudo, e então levantaram-se ali os irmãos de Abraão e o pai de Abraão também, e, no caso, Haram tentou fazer com que o fogo apagasse das imagens de esculturas, das idolatrias. E então, Haram, tentando socorrer as idolatrias, tentando apagar o fogo delas, ele acabou sendo queimado, e queimado de tal forma que acabou falecendo na frente do seu pai, Terá. Uma curiosidade é que Abraão, ele tenta fazer com que Terá, ele abandone a idolatria, até porque o próprio Terá já se demonstrava
cansado e cansado das imagens de esculturas dos deuses, dos falsos deuses, que o livro de Jubileus vai nos falar que, na verdade, eram espíritos imundos. E a tradição do Deus de Sem, do Deus de Noé, já estava na família de Abraão. Então, segundo o livro dos Jubileus, foi assim que o irmão de Abraão faleceu ali na terra de Ur dos Caldeus, e foi ali mesmo, na terra de Ur dos Caldeus, ele foi sepultado. E então Terá decidiu ir para a terra de Canaã, porém parando na terra de Padã Aram e ali ficando. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo. Compartilhem ele com aqueles que têm curiosidades a respeito da família de Abraão. Eu fico por aqui. Fiquem todos com Elohim.